Nesta videoaula, irei pautar e complementar alguns pontos da fala do ex-pastor Oswaldo Luiz Ribeiro, que hoje é ateu, onde ele vai falar exclusivamente da doutrina cristã protestante. Então, vamos ao vídeo e ao conteúdo a seguir. Mas gostaria de finalizar com uma pergunta bem provocativa, assim, eu não sei como é que você vai dizer sobre isso, que eu não vi nenhum vídeo seu abordando essa questão, que é muito ampla, mas ao mesmo tempo eu acho que ela pode fazer um bom fechamento dessa reflexão que você trouxe aqui para a gente, desses ensinamentos. No final das contas, existe alguma margem razoável, ainda assim, depois de tudo que você falou, para a gente dizer que a Bíblia foi inspirada por Deus? Você ainda vê ali, poxa, tem uma chance de 0, alguma margem se abre para essa possibilidade, ou não? Mesmo que Deus exista, não é ele que está sendo retratado ali, aquelas palavras não são reflexos de sua vontade, do que ele pensa e tal. O que você pensa sobre isso? Isso dá uma live. Eu vou dar uma live. O que está por detrás disso é muita discussão. Eu vou dar uma resposta técnica e depois a minha posição pessoal. Esta pergunta, e não tem nada a ver com você, porque é uma pergunta que todo mundo faz, é uma pergunta viciada do protestantismo. É uma neurose protestante. E o protestantismo é uma parcela ínfima do cristianismo. Esta questão não é uma questão do cristianismo. Por exemplo, na Igreja Ortodoxa, o que é a palavra de Deus? Qualquer fala de qualquer pessoa. Deus está presente na fala de qualquer pessoa. Um bêbado, uma velha, um pastor, a Bíblia. Doutrina oficial da Igreja Ortodoxa. Não tem neurose de Bíblia como palavra de Deus. Aliás, essa neurose é uma metástase cancerosa. Tratar a Bíblia como palavra de Deus é a metástase protestante. É uma desgraça. Culpa de Lutero. Na Igreja Católica, não tem Bíblia como palavra de Deus. Farei uma ressalva daqui a pouquinho. Para a Igreja Católica, que para mim é a Igreja cristã, porque a Igreja Ortodoxa rompeu. Então, eu tenho um amigo que vai ficar zangado comigo, porque ele acha que a Igreja Ortodoxa é a Igreja cristã, mas do ponto de vista da história, a Igreja Ortodoxa rompe com a Igreja cristã e fica com o Oriente, e o protestantismo é dissidente. A Igreja cristã, para mim, é a Igreja Católica. A Igreja Católica afirma que a palavra de Deus é a tradição, é o pronunciamento oficial da Igreja no concílio. Quem inventou esta desgraça, esta miséria, esta porcaria da doutrina de Bíblia com a palavra de Deus foi infeliz do Lutero. E aí deixa as pessoas completamente com a cabeça perdida, porque um crente é um analfabeto funcional. O crente ou é analfabeto funcional ou não é crente, porque a doutrina da igreja dele, que é diferente da de todas as outras, tem que ser posta na mesma Bíblia. Aí o adventista lê da Bíblia como adventista, o batista como batista, é um circo. E pior, ele enxerga. A desgraça cognitiva que um evangélico sofre é de difícil recuperação. É a maior fábrica de analfabetismo funcional a céu aberto do planeta. Então, é uma questão, é uma falsa questão, não é verdadeira. Não era nem para ser levada a sério isso, porque nem os pastores levam a sério. Porque sequer eles sabem ler a Bíblia. Os pastores não sabem ler a Bíblia. Eles reproduzem na Bíblia a doutrina deles. Porque, na verdade, o Gontijo, cada igreja evangélica é uma igreja católica, só que eles não podem assumir. Tem um papa, que é o dono da igreja, tem uma doutrina, que é a doutrina da igreja, tem uma hierarquia, que é a hierarquia da igreja, mas é assim que a igreja é, não tem outro jeito de fazer igreja. O problema da igreja protestante é que, em vez de eles assumirem que é a tradição da igreja, que é a palavra de Deus, que é o pastor, que é a autoridade, joga o jogo limpo. Não, eles inventam uma retórica que é falsa e aí deturpa a cabeça de todo mundo. Dito isso, aí eu vou responder não se a Bíblia é palavra de Deus, é se há uma palavra de Deus. Porque aí eu respondo tanto na perspectiva ortodoxa, quanto na perspectiva católica, e nessa falsa perspectiva protestante. Deus é mito. Se Deus é mito, como tem uma palavra de Deus? É a palavra de Deus para quem crê. Para quem não crê, Deus não é um fato. Deus não é um objeto dado. Deus é um objeto de crença. Então, para quem acredita, e como eu conheço psicologia da religião, porque ele acredita, o corpo dele reage a essa crença. É verdadeira a reação à crença. Não importa, é mito. Por que a pessoa chora no culto? É o problema, né? Eu me martirizei muito, porque eu sempre valorizei meu choro no culto. Eu era um batista de chorar no culto. Jamais eu seria um pentecostal, jamais.
A minha personalidade não permite isso, mas eu sou profundamente emotivo, então eu chorava no culto da igreja. Imagina você chorar num culto batista, que é uma geladeira. Cara, mas eu achei bonito os cultos que eu fui, porque São bonitos. eu fui católico até os 15 anos, e eu acho bonito, assim, o aspecto ritual da igreja católica e tal, mas eu achava entediante. Já os cultos da igreja batista que eu fui, Getsemane, que é a vertente da minha sogra, eu achei cultos muito gostosos, assim, de assistir, empolgantes em vários momentos, assim, a música, a palavra, eu chegava a me emocionar também, mas não no sentido espiritual, né? Ou pelo Sim. menos eu não Sim, eu interpretava compreendo. assim. Mas é uma igreja batista renovada, Getsemane? Ai, não sei te falar. Porque Não você está conheço assim descrevendo uma os igreja aspectos. renovada. A igreja batista é assim. Na minha época, você nem levanta a mão da cadeira, nem balança o corpo. É paradinho Não, a assim. galera levanta e Então tal, e tem uma pregação mais emocionada às vezes E já ali. é renovada. É a igreja mais renovada. Se bem que eu estou fora da igreja já há 2 décadas, então não saberia dizer como é que é um Fui culto da culto igreja até batista de hoje. motociclistas, né, dessa igreja de Getsemane, eles têm lá um grupo, né, da galera da motocicleta, aí no pátio, sim, tinha banda depois, com uma pegada rock and roll, era massa, né? Eu Foi tinha lá uma que eu... aluna É, que é. participava de um clube de motociclista, né, mas não era. Ela era crente, eu não sei se o resto era, né? Mas deixa eu concluir o raciocínio aqui. Eu me Tá, martirizava porque eu desculpa. chorava. Não, eu Aham. chorava e eu desprezava os religiosos das outras religiões que também se emocionavam. Minha mãe, eu vi minha mãe chorar, eu vi minha tia, e eu as desprezava e valorizava o meu choro. Quando eu li Psicologia da e compreendi por que eu chorava porque eu aderia ao mito. E todo mundo que adere ao mito, o corpo vai reagir a essa adesão e vai ter emoção verdadeira. É verdadeira, não é falso. Mas acontece também no candomblé, acontece. Aí eu chorei de remorso, assim, porque aí eu reconheci que eu tinha sido perverso. Então, a pessoa que acredita em Deus, acredita em Exu, acredita em Maria, acredita no Kami do shintoísta, no orixá do candomblé, acredita, não tem problema nenhum, não tem problema em acreditar. E o corpo dela vai reagir igualmente. Então, a experiência religiosa do cara do candomblé é igual à experiência do crente, é igual à experiência do hindu, mas isso não prova absolutamente nada, porque a Exato. adesão ao mito gera a experiência verdadeira. Por isso, eu, preparando para encerrar aqui, né, eu queria lembrar um teólogo do século XX. Ele é 50% admirável e 50% detestável, porque o serviço que ele fez foi preparar Jesus para a igreja nazista. Toda a desjudaização que Bultmann fez de Jesus foi porque ele era funcionário do Estado, pastor na Alemanha, funcionário do Estado. O chefe é nazista, a igreja tem que dizer que Jesus é judeu, porque senão vai para o saco. Aí a Alemanha em peso. Todo mundo do Novo Testamento na Alemanha se vendeu. E aí pintaram um Jesus ariano, de olho azul. A história da Bíblia na Alemanha, na época do nazista, é triste, é de chorar. Mas ele, dentro desse contexto desgraçado, ele teve uma sacada, que ele propôs assim, lucidez completa. Bíblia é mito, Deus é mito, ressurreição é mito, nascimento virginal é mito, tudo é mito. Mas na liturgia, no culto, no momento do culto, tudo é real. É a noção de teatro. É levar a sério a noção. Ele tirou a base platônica da matriz da teologia e botou o existencialismo, botou Heidegger. Quem faz a verdade no culto é a experiência. Então, isso está escrito, ele propôs isso para o cristianismo. Seria maravilhoso, porque a única experiência humana que não passou pela modernidade é a religião. Tudo que a gente faz, a gente inventou há milênios atrás. A arte, o esporte, a guerra. Nós temos compreensão de arte, esporte, guerra, tudo, a compreensão moderna, mas a compreensão da religião é a mesma de 100 mil anos atrás. Mas a gente sabe que a religião é cultura igual a qualquer outra coisa. A gente inventa tudo e se emociona de verdade. Por que então não assume isso? Porque aí é aquela discussãozinha. Porque é política. Religião é política, mas nada além de política. Você vai perder o controle. E o que você quer é o controle. Ninguém quer controlar ninguém com teatro. Aí você vai para o teatro, chora. Eu sei que tem manipulação, não estou sendo ingênuo, mas não é direto, né? Você faz enviesado. Agora, na religião é direto. Aí você vai no teatro e se emociona. Você assiste um filme e chora. Eu li Memorial do Convento do Saramago, chorei. Foi uma das vezes que eu mais chorei na vida, assim, por uma obra de arte. Mas chorei muito. Não posso falar porque eu vou estragar o final do livro, né? E choro na religião. Se a religião hoje tivesse de si essa compreensão de que ela é
experiência estético-política, não é só estética, porque tudo acontece administrado na sociedade, no grupo. Então, não pode ser meramente estético, é político. Mas é o uso político da estética. Para mim, o problema da religião estaria resolvido. Porque o meu problema não é com a religião. O meu problema é com o estado de alienação do religioso. Ele não sabe o que acontece com ele. E alguém achar que é normal um cidadão passar pelo que passa e não ter consciência do que está acontecendo com ele e achar que isso é bonito, isso é um desserviço à humanidade. Para mim, é um crime de lesa humanidade as pessoas não serem esclarecidas. Não para ela abandonar a religião, mas para ela saber o que acontece com ela. Não, a sociedade, mesmo o pessoal progressista, os acadêmicos, ninguém está nem lixando para esclarecer as pessoas. Acha lindo a alienação. Aí você fala com a experiência dele, você é anacrônico. Que isso, Gondim? Vai falar na minha cara. Cara, você tem ideia que a pessoa acredita naquilo? Ela tinha que saber, ela tinha que aprender psicologia, ela tem que conhecer o corpo. Você não sabe nada. É um mundo de ignorância levado a sério. Eu não posso conviver com isso. Não tem condição. Cara, é revoltante algumas coisas mesmo. Mas me revolta mais quando os líderes religiosos manipulam, enganam, mentem descaradamente. O Nicolas, amigo nosso, neuromágico, tem um canal aqui, não sei se você conhece, onde ele desmascara charlatões, principalmente do meio religioso. E são cada truques de hipnose, de mágica que eles usam para fingir que estão fazendo uma operação, uma cirurgia mediúnica, bebezinhos de demônios que a mulher teve na igreja, e aí eram caveirinhas de chaveiro que colocam lá, e as pessoas, nossa, cara, é cada coisa bizarra. Isso me revolta muito mais do que as pessoas estarem ali acreditando e chorando e dando dízimo, talvez por ignorância mesmo, por não terem tido uma oportunidade de desenvolver mais seu pensamento crítico e pensar fora da caixa, sabe? Mas, para isso, a gente está aí, né, Oswaldo? No YouTube da vida. Teve gente perguntando aqui no chat, né? Daniel, põe o link do canal do professor, o Ciro Rodrigo falou isso aqui. Quando ele fala em que a Igreja Católica Apostólica Romana é a igreja verdadeira, não é que ele está dizendo que existe algum Deus ou Jesus de fato, até porque ele é ateu convicto. Quando ele se refere à igreja verdadeira, porque a Igreja Católica Apostólica Romana foi a pioneira, ou seja, a primeira igreja fundada pelo cristianismo. A gente sabe que o cristianismo surgiu de uma seita na região da Palestina, especificamente na província romana da Judéia, durante o século I antes da Era Comum, e que foi se espalhando e chegando no Baixo Império Romano, onde ela ganhou proporção e força até se tornar religião oficial do Baixo Império Romano pelo imperador Teodósio I. Exatamente. Primeiro surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana, segundo veio a Igreja Católica Ortodoxa e por último surgiu o protestantismo pelo reformador Lutero, o pesadelo dos judeus, na Europa. Essas são as três vertentes principais do cristianismo. A Igreja Católica Ortodoxa do Oriente nasce com o rompimento da Igreja Católica Apostólica Romana entre o Papa de Roma e o Patriarca de Constantinopla do Império Bizantino. É o que chamamos de Cisma do Oriente. O que foi o Cisma do Oriente? Foi uma ruptura que ocorreu após séculos de tensões e divergências entre as igrejas de Roma e Constantinopla, culminando em excomunhões mútuas entre os líderes religiosos, resultando de séculos de tensões teológicas, políticas e culturais entre o Oriente e o Ocidente. No ano de 1054 da Era Comum durante a Idade Média. Depois farei um vídeo exclusivo só mostrando os motivos do rompimento da Igreja Católica com a Igreja Ortodoxa. Já o protestantismo foi mais uma divisão do cristianismo, desta vez por Martinho Lutério, no ano de 1517 da Era Comum na Idade Moderna. Lutero, para quem não sabe, foi um homem terrivelmente mau, onde perseguiu os judeus de uma forma totalmente cruel e desumana.
Lutero foi tão terrível que ele serviu de inspiração para Hitler cometer atrocidades com os judeus europeus. Exatamente. Na verdade, a religião reage igual a uma droga no cérebro humano. Ela ativa todos os seus emocionais. O nosso cérebro reage àquilo que nossa mente acredita. O nosso cérebro é poderoso. Se a gente acredita que aquilo ali é real, o nosso cérebro vai entender que é real de fato. Por isso que os crentes, ou seja, os religiosos, dizem ter visões. Porque o cérebro causa alucinações, esquizofrenia. De tanto estimular o cérebro em acreditar em algo, o próprio cérebro causa ilusões e alucinações. É igual à droga. A droga causa o mesmo efeito nos seus usuários. Exatamente. Tudo se inova, se transforma, se renova, conforme o tempo e o espaço. Menos a religião. Os dogmas e os pensamentos religiosos de hoje é o mesmo de 4.000 anos atrás. E isso traz um desgaste e sérios problemas sociais para o contexto social. Porque a cultura que vivemos hoje é totalmente diferente da cultura de 20 anos atrás. Imagina uma cultura de 4.000 anos atrás, que era um pensamento retrógrado, arcaico, patriarcal, primitivo. Então, o cristão não tem essa capacidade de entender que tudo se modifica, se transforma e que não podemos de forma alguma querer inserir na sociedade do século XXI uma cultura de 4.000 anos ou de 2.000 anos atrás. E o pior, que isso parte de pessoas estudadas, que têm ensino superior, conhecimento acadêmico. Isso é muito vergonhoso para a educação brasileira. Na verdade, chega a ser um nível de um analfabetismo funcional. É como o próprio Oswaldo Luiz Ribeiro falou, o crente é um analfabeto funcional. Infelizmente, essa é a realidade. Na verdade, a religião sempre foi um instrumento perfeito entre política e os líderes religiosos. É onde tem o maior curral eleitoral, é a religião. Em todas as épocas da história da humanidade, a religião sempre esteve vinculada à política. Aqui no Brasil, desde quando os cristãos europeus chegaram no Brasil, no território brasileiro, que a religião não se separou da política. Embora que o Estado seja laico só no papel, mas na prática a religião cristã ainda interfere diretamente na política e no Estado. A religião funciona no Brasil parecida como o voto do cabresto, onde os líderes religiosos vendem suas ovelhas ou gados aos líderes políticos, em troca de voto e dinheiro. E essas práticas não são diferentes lá da antiguidade, da Idade Média e por aí se vai. Sempre a massa foi um instrumento de posse e de manobra para servir de escada para levar os espertalhões ao poder e formar seus impérios luxuosos. E o pior, diante de tudo isso, nós ateus racionais que alerta a sociedade e mostramos a verdade e a realidade, nós é que somos os ruins, os hereges, que estamos difamando as igrejas e os líderes religiosos. E enquanto isso, o fumo entra sem dó e piedade nas ovelhas e gados pelos seus próprios líderes religiosos. Exemplo disso temos Edir Macedo, escarnecendo o próprio companheiro de lavagem cerebral de ovelhas, um pastor que tirou a própria vida, onde ele, sem dó e piedade, escarnece o pastor da sua própria igreja, que tirou a própria vida, humilhando e faltando de respeito com a própria família do pastor que morreu. Mas, infelizmente, só presta assim, e ainda as pessoas não acordam, não caem na real
de que tudo isso é uma farsa, uma construção mitológica pela própria humanidade, que não existe Deus, deuses ou Jesus algum. Só são apenas personagens mitológicos de propagandas enganosas para pessoas enganadas. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.